Hora de fazer contato com Buenos Aires. Nosso querido Sérgio Gabriel, que já foi correspondente na Argentina durante muitos anos, conhece como ninguém aquele país, já está a postos para acompanhar mais uma eleição presidencial. Essa muito particular, né? Pelos dois nomes que chegaram ao segundo turno. O atual ministro da Economia de um país que tem uma inflação de mais de 100 e tantos %, e um sujeito que tem sido comparado, acertadamente, acredito eu, com uma espécie de tiririca argentino. Aquele cara que representa ali o saco cheio do argentino com a política tradicional, enfim, com ideias muito exóticas e uma figura muito exuberante, para dizer o mínimo. Sérgio, e aí? Qual é o passo? A gente não sabe, né? Não tem pesquisa, os argentinos não divulgam pesquisa na última semana. Como é que tá a temperatura aí para a votação de domingo? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia. Como você disse, os argentinos não divulgam pesquisas na última semana, as pesquisas são proibidas. As últimas pesquisas mostram um equilíbrio intenso entre os dois candidatos, né? Só para a gente ter uma ideia, eu fiz um levantamento aqui, nas 12 últimas pesquisas, a maior vantagem entre eles é de 6 pontos percentuais. A maior parte das pesquisas, eles estão tecnicamente empatados, dentro daquela margem de erro. O Milei tem um pouco de vantagem em 9 das 12 pesquisas e o Massa em 2 delas. Mas sempre dentro da margem de erro. E numa delas, inclusive, está 50-50. Então há muita indefinição e tal, e como a gente não tem a pesquisa na última semana, e como teve o debate depois da pesquisa, é difícil a gente saber quem está na frente. Os dois candidatos encerraram ontem as suas campanhas. Ontem foi o último dia em que pôde haver atos públicos. O Javier Milei fez um comício em Córdoba, no norte da Argentina, e o Sérgio Massa se encontrou com estudantes aqui em Buenos Aires. Megali. E como é que foram esses eventos aí, Sérgio? Eu li uma matéria no Globo, se não me engano, sobre o último evento de campanha do Milei no primeiro turno, e eu fiquei impressionado, parecia um filme de Fellini, Sheila. Qualquer hora parecia um desfile de elefantes, era uma coisa maluca, assim, de música, de som, de luzes e de fantasias, e motosserras roncando pra cá e não sei o que pra lá. Uma coisa meio caótica, Sérgio, que tem sido meio que a tônica da campanha, né? Então, Megali, esquece tudo isso que você viu no primeiro turno. O segundo turno, o Milei mudou completamente. Então ele aposentou a motosserra, aquele clima de show de rock and roll ficou para o primeiro turno, e ele adotou uma postura muito de conversa, de diálogo. Nesse último comício, por exemplo, em Córdoba, ele estava ao lado da Patrícia Bullrich, que foi terceira colocada e que declarou apoio ao Milei. O Milei tem recebido o apoio do ex-presidente Macri. Então, todo aquele discurso muito espalhafatoso, muito cheio como um grande evento, ele diminuiu bastante. O Milei abaixou bastante o tom da campanha, tem polêmicos. No debate, ele reafirmou que pretende dolarizar a economia e fechar o Banco Central, mas não quis ir muito fundo nessas histórias. Então, a campanha dele nesse segundo turno é tentar fazer uma campanha que ele seja o candidato de oposição contra o Sérgio Massa, que é o candidato do governo, é o candidato peronista. Então, todo o tom da campanha é esse. É como se ele fosse capaz de compor uma força, um arco de alianças contra o governo peronista. Então ele adotou nessas semanas uma postura bem diferente, bem mais tranquila do que no primeiro turno. Em relação ao Brasil, ele chegou a calibrar um pouco desse tom também, porque ele chegou a falar que não vai conversar com o presidente Lula. Isso mudou? Em relação ao Brasil, mudou pouco. Né? O Javier Milei tem dito que não conversa com o presidente Lula, porque considera o presidente Lula um político de esquerda. Ele disse que não vai impedir os argentinos de realizarem negócios, empreendedores com o Brasil e com a China também, né? Que é o grande parceiro comercial, mas que ele oficialmente não vai fazer nenhuma gestão para fazer nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de encontro com o presidente Lula. Aliás, os adeptos do Milei têm criticado muito os marqueteiros que estão trabalhando na campanha do Sérgio Massa, que são marqueteiros vindos do Brasil, né? Então, o Brasil está meio na bola da vez, aí, como se fosse uma espécie de inimigo do Javier Milei. Ele tem dito
que as relações comerciais vão por empresários, mas que ele pessoalmente não pretende defender o Mercosul e não pretende ter encontros com o presidente Lula. Já que você falou de marketing de campanha, queria te ouvir um pouco sobre algo que é bem importante a gente analisar, porque essa é a primeira eleição para valer com ampla utilização de inteligência artificial. Saiu reportagem também no Globo aí, dia desses, falando dessa utilização em larga escala. O que você tem observado? Porque para a gente é importante ficar de olho para as nossas próximas eleições, né, Sérgio? É muito interessante, né? Teve um spot de campanha feito pelo candidato Massa. Durante o debate, o Massa cobrou do Javier Milei essa aproximação que ele tem ideológica com as teorias econômicas da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra britânica, né? Os dois são liberais. E o Milei acabou escorregando nessa resposta e disse que realmente admira intelectualmente a Margaret Thatcher. Só que a Margaret Thatcher é a grande inimiga argentina porque comandou a Inglaterra, o Reino Unido, durante a Guerra das Malvinas, que é um trauma aqui na política argentina. E durante a campanha agora, houve um spot de campanha, um anúncio de campanha, feito pelo pessoal do Massa, que recriou a Margaret Thatcher dando a ordem para atacar os navios argentinos. E dizia algo como: quem é nosso inimigo não pode ser admirado. Então, isso aconteceu bastante durante a campanha. A campanha, isso é interessante, a campanha do candidato Sérgio Massa fala muito das incertezas que o Javier Milei desperta, né? Que ele é um candidato que pode levar a Argentina para uma situação pior do que a situação que está agora. Então, é uma campanha muito baseada nessa coisa do medo. Provoca. Então, esse é o tom da campanha do Sérgio Massa, que deu certo no primeiro turno, e a vacina que o Milei adotou para esse segundo turno foi fazer uma campanha um pouquinho mais tranquila, falando um pouco desses assuntos polêmicos, Sheila. Mas se a gente for ver também, hoje em dia, toda campanha é baseada no medo, né? Foi-se o tempo em que a gente tinha campanhas propositivas, claro, salvo exceções, mas aqui não foi a mesma coisa? Bolsonaro representa o fim da democracia, Bolsonaro representa um monte de gente dando tiro pro alto, se matando na rua, e Lula representa a corrupção e blá, blá, blá. A gente tem visto poucas propostas, de fato, né? E muito mais a divulgação da ameaça que o outro lado representaria. Enfim, é uma eleição muito particular. Ô Sérgio, você volta quando, hein? Porque eu chego à Argentina segunda noite. Quem sabe a gente não come uma milanesita por aí? Como é que é? Desculpa, não entendi. Eu chego à Argentina eu chego na Argentina segunda noite. Vamos ver se a gente se encontra aí para debater o futuro da Argentina. Um grande abraço, meu irmão. Vamos ver. Eu espero que pelo menos segunda-feira a gente já saiba quem é o presidente, né? Porque numa eleição tão disputada, né? A previsão é de que os primeiros resultados sejam anunciados já na noite de domingo, por volta de 8h30, 9 horas. Mas existe sempre a possibilidade de, numa eleição tão apertada, haver a possibilidade de recontagem de voto. O candidato Milei tem reclamado agora da possibilidade de fraude, porque a votação é manual, que as cédulas dele não estão chegando na mesma intensidade. Peraí, ele está reclamando de fraude porque o voto é impresso? Por incrível que pareça. Você sabe que aqui tem uma coisa muito interessante, Megali e Sheila. As pessoas, os partidos políticos têm que ceder as cédulas eleitorais para que os eleitores votem, né? Então, quando o eleitor chega lá no local de votação, ou do Massa, coloca no envelopinho, e daí esse voto vai para a urna. Mas ele pode levar, inclusive, a cédula de casa. E aí, chegar lá no local e colocar no envelope. E o que o Milei tem dito é que ele não vai ceder as cédulas com antecedência para os locais de votação, porque senão o pessoal do Massa vai desaparecer com as cédulas dele no local de votação, então os fiscais é que vão entregar as cédulas para os próprios eleitores. É uma confusão. Então, uma discussão em torno de possibilidade de fraude e tal. Os analistas dizem que isso é insignificante, essa discussão. Mas você sabe como é que é nessa discussão sempre na véspera da eleição, né? Não sei. A gente nunca teve isso. Ambiente eleitoral, não. Isso aí é coisa de vocês, cucarachas. Aqui no Brasil é tudo muito organizadinho. Ninguém contesta. Ô, Sérgio, bom trabalho para você. Até.
E com voto impresso não tem erro, né? É sempre o voto impresso, tá ali na cédula, não tem como discutir. Não tem como, é um sistema completamente à prova de fraudes. Até, Sérgio!